Graça e paz, amados. Aqui é o pastor Wagner Poubel. Seja bem-vindo aos 30 dias para viver. Hoje nós vamos para a meditação 16, mas também entramos no princípio 3, aprender humildemente. E hoje nós vamos pensar em poder estrelar, descobrir o seu propósito na vida. Lewis Brown nos diz: mire na lua, ainda que você erre, você estará entre as estrelas. H. Jackson Brown Jr. escreveu: dentro de cada um de nós existe um herói esperando para ser chamado à ação. Gosto de olhar para as estrelas, ver o céu numa noite clara de verão e enxergar as centenas, talvez milhares de pequenas joias brilhando na escuridão. Durante esses momentos, lembro-me de quão pequeno sou e quão grande é Deus. E fico pensando por que sou importante para Ele. Por que não estou perdido no mar de 7 bilhões de pessoas na Terra, do mesmo modo que a Polaris e a Estrela do Norte se misturam entre as luzes piscantes da Via Láctea? Em um de seus poemas, que nós chamamos de Salmos, Davi revela o mesmo questionamento. Ele diz assim: quando admirado, olho o céu à noite, o céu que tu criaste com as tuas mãos. Quando vejo a lua e as estrelas que lançaste no espaço, fico pensando, afinal, por que Deus foi dar tanta atenção a essa coisa tão pequena que é o homem? Por que ele procura se aproximar de nós? No entanto, o homem é apenas um pouco menor do que Deus. Salmo 8, de 3 a 5, versão da Bíblia Viva. Temos aqui uma pessoa muito importante da sua época, um homem a quem Deus escolheu no meio da obscuridade e ungiu como rei de Israel, perguntando por que Deus o criou. Em outras palavras, Davi está dizendo: Deus, quando eu olho para tudo que o Senhor criou, sinto como se fosse um cisco de poeira. Quem sou eu? E qual é o meu lugar? Qual é a minha localização? Meu lugar, minha posição nesse grande plano de vida? O Senhor me criou para que eu fosse, afinal, o quê? A resposta à pergunta de Davi é a mesma que Deus tem para nós hoje. Deus reitera de maneira enfática: você significa muito para mim. Tem um grande propósito para a sua vida. Eu tinha uma razão específica para criá-lo de modo como fiz. Sabe, Deus nos conhece intimamente e não nos perde na multidão. E não se esquece de nós nem nos deixa, mesmo que às vezes a gente pense o contrário. Agora que estamos na terceira parte dos 30 dias para viver, aprender humildemente, começamos com uma de nossas perguntas mais fundamentais e constantes: quem eu realmente sou? Durante toda a vida, estamos sempre aprendendo mais sobre a personalidade de Deus e seu amor por nós, do mesmo modo que aprendemos sobre nós mesmos. Temos 4 semanas ou 4 décadas de vida pela frente. Devemos ser aprendizes por toda a vida, mudando e amadurecendo por meio das muitas fases, circunstâncias, provações e triunfos. Então, como descobrimos nosso propósito da vida? Quer você esteja fazendo essa pergunta seriamente pela primeira vez, quer já tenha ponderado sobre ela por muitos anos, o ponto de partida continua sendo o mesmo. Assim como um astrônomo precisa de um telescópio para olhar o céu de noite e entendê-lo, você precisa olhar com mais atenção para si mesmo. Primeiro, se quiser de fato compreender quem você é e para o que você foi criado, tem de olhar para a fonte da sua criação. Então reflita um pouco. Quando foi a última vez que você pensou sobre sua identidade e seu lugar na vida? Quais eram as circunstâncias? De que maneira elas influenciaram sua pergunta? Vamos pensar sobre design de interiores. Fomos criados à imagem de Deus, de modo que faz sentido olhar para o caráter dele para que possamos entender o nosso. Em sua carta aos Romanos, Paulo escreve: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Romanos 1, 20. Paulo estabelece a correspondência entre a criação e o Criador. Quando olha ao redor, ele encontra provas de que Deus existe. Olha, em 1995, os cientistas apontaram o telescópio espacial Hubble para um ponto vazio no espaço, do tamanho de um grão de areia. Eles queriam testar a clareza e o alcance do Hubble, mas ficaram chocados quando as imagens chegaram. Aquele pequeno ponto no espaço não estava de modo nenhum vazio. As imagens revelaram mais de 1000 galáxias nunca antes vistas. Os cientistas hoje estimam que haja mais de 125 bilhões de galáxias no universo visível.
Cada uma contém milhões de estrelas. É de deixar qualquer um maluco. Minha mente pequena e finita não consegue sequer alcançar tal magnitude. Se esse é o tamanho apenas daquilo que conhecemos da criação, então imagina, qual será o tamanho do próprio Criador? Quanto poder e imaginação ele deve ter para moldar tanta beleza, força e complexidade? Quando se olha para as complexidades da criação aqui nessa terra, fica evidente que alguém está por trás de tudo. Um designer inteligente que criou cada parte disso. Quanto mais aprendo sobre a criação, quer seja o ciclo da vida de uma traça, quer seja a maneira como meu cérebro funciona, mais convencido fico de que existe um Criador. Edwin Cochran, professor de biologia da Universidade de Princeton, diz que a probabilidade de a vida ter se originado de um acidente é comparável à probabilidade de um dicionário ser resultado de uma explosão numa gráfica. Quando vemos a beleza, a eficiência, a complexidade da criação, sabemos que isso não pode ter ocorrido por circunstâncias aleatórias. É preciso haver um Criador. Ironicamente, é preciso ter muito mais fé para você ser um ateu do que para você acreditar que Deus existe. Se não existe um Criador, então estamos aqui por acidente, uma ocorrência arbitrária da natureza. Agora pensa, se nós estamos aqui na Terra por mero acaso, então não pode haver um propósito na vida, correto? Não há necessidade, por exemplo, de você continuar esses 30 dias para entender sua identidade, seu propósito na Terra, porque se não há um Criador, não há significado maior e também não há um propósito de vida mais amplo. Estamos aqui, então, só para desfrutar mesmo do que pudermos, enquanto for possível. Assim, viva, divirta-se, não se preocupe com o dia de amanhã, não busca significado na vida, porque, afinal, se estamos aqui por acaso, esse significado da vida, na verdade, não existe. Se não existe um Criador, somos basicamente um tipo curioso de animal autoconsciente. Mas a boa notícia é que, pelo fato de vermos pegadas intencionais por toda a criação, deve haver um designer mestre. A prova está exatamente diante de nós. É como um daqueles desenhos tridimensionais que você olha a certa distância até que a imagem oculta apareça. Algumas pessoas podem ver as 3 dimensões de imediato, ao passo que outras têm dificuldade de enxergá-las, por mais que olhem. Quando olho para a criação, vejo um Criador. E também vejo que tipo de Criador ele é. Vejo sua personalidade, seu poder e todo o seu bom humor. Vejo o quanto ele ama a singularidade e a variedade. Olha o ornitorrinco, olha a borboleta. Considere seu próprio corpo. Se você não acredita que Deus ama a variedade, simplesmente vá a um shopping center, por exemplo. Sente-se no banco e veja a maravilhosa diversidade de pessoas caminhando. Nós somos o resultado de uma maravilhosa imaginação, diferente de qualquer outra. Então, evite o roubo da sua identidade. Assim, pense, se somos obra-prima de Deus, criados à sua imagem, então por que temos tanta dificuldade de saber quem somos? De reconhecer o nosso verdadeiro valor? No filme O Rei Leão, um clássico da Disney, logo depois de toda aquela coisa do ciclo da vida, a resposta a essa pergunta é ilustrada de uma maneira muito poderosa. Você deve se lembrar da história do jovem Simba, herdeiro de um reino que é falsamente acusado da morte de seu pai, Mufasa. Simba foge, tomado pela culpa e medo. Ele então encontra 2 amiguinhos que ensinam a ele Hakuna Matata, né? Não esquente a cabeça. E com isso Simba desiste dos seus sonhos de tornar-se rei, até que um dia, no deserto, Mufasa vem a ele numa visão e diz: Simba, você me esqueceu. Mas papai, como eu poderia esquecer você? Diz Simba. Você se esqueceu de quem você é e, portanto, esqueceu-se de mim. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho, o único rei verdadeiro, responde Mufasa, seu pai, na visão. Sabe, eu gosto muito dessa cena porque ela reforça uma verdade essencial sobre quem nós somos. Deus está dizendo a nós hoje: lembre-se de quem você é. Você é meu filho, você é um filho do rei. Hoje em dia, muitas pessoas se esqueceram de seu Criador e, assim, perderam completamente o propósito e o significado da vida. Elas não estão, de fato, vivendo, mas apenas existindo. Não sabem qual é o seu lugar na vida porque esqueceram de quem são e, portanto, esqueceram quem elas são. Em muitos casos, elas foram ajudadas no processo de esquecimento e na perda da visão de sua verdadeira identidade.
Na era super tecnológica em que vivemos, ouvimos muito sobre o perigo dos ladrões de identidade e como evitá-los. Assim, navegamos naqueles sites, por exemplo, mais seguros, aqueles que têm criptografia e outras salvaguardas contra um hacker, que pode roubar nossos dados vitais. E com eles, nossa identidade. Mas o roubo de identidade não é um fenômeno novo. De fato, é um dos crimes mais antigos. É a estratégia número 1 do diabo. Ele quer roubar-lhe a consciência de quem você realmente é. Enquanto o propósito de Deus é dar-lhe vida plena, Satanás armou um plano para que você se contente com bem menos do que aquilo para o qual foi criado. O plano do ladrão é roubar, matar e destruir. Ele sabe que, se conseguir roubar sua identidade, poderá destruir seus sonhos e seu propósito na vida. Precisamos estar conscientes de que estamos no centro de uma batalha épica. Como disse C.S. Lewis, não há terreno neutro no universo. Todo metro quadrado, a cada fração de segundo, é área pedida por Deus e reclamada por Satanás. Satanás vem até nós e ele sussurra bem assim: você não tem valor. Deus jamais poderá usá-lo. Na verdade, Deus tem vergonha de você porque você estragou tudo. E estragou tudo muitas e muitas vezes. Você não merece mais nada. Deus se esqueceu de você porque você deixou de viver aquilo que ele esperava. Você não tem talento suficiente. Deus usa outras pessoas, mas não vai usá-lo. Deus não pode usá-lo. Você não é suficientemente espiritual, esperto, dedicado e forte. E aí, isso parece familiar para você? O inimigo tenta minar a sua confiança naquilo que você foi criado para ser. Mas Deus constantemente nos diz: lembre-se de quem você é. Lembre-se, você é meu filho, é um filho do rei. Essa é a sua verdadeira identidade. Você está perdoado. Vejo-o como justo diante de mim. Você me é muito valioso. Considero tão digno que vim a esta terra e morri por você. Esse é o valor que você tem. Vale a pena morrer por você. Eu amo desta maneira. Para você refletir um pouco. Quando você percebeu que o inimigo tentava roubar sua identidade, quais são as mensagens que lhe passam pela mente quando está decepcionado consigo mesmo? Como poderá contra-atacar essas acusações na próxima vez que Satanás as lançar sobre você? Em outras palavras, como você poderá lembrar-se naqueles momentos de quem você realmente é? Fazendo sucesso. Depois de perceber e entender como nosso Criador trabalha em projetos intencionais, belos e intrincados, podemos olhar para nós mesmos. Podemos direcionar o telescópio outra vez em nossa direção e descobrir nossa verdadeira identidade. Podemos perceber como fomos criados para realizar os propósitos de Deus. A Bíblia diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Para fazer essa descoberta e viver à luz dessa descoberta, é preciso gravitar em torno dos pontos fortes que você possui. Donald O. Clifton, autor do livro Living Your Strengths, Vivendo Seus Pontos Fortes, diz que desde pequenos somos criados e ensinados a ser torneados. Alcançamos a aprovação de nossos professores ao apararmos nossas arestas, ao suavizarmos nossas asparezas, torneando-as. De acordo com Clifton, no entanto, somos a maioria das vezes ensinados a ser obtusos. Somos ensinados a nos proteger, a ser complacentes, a seguir convenções e tradições, a nos manter nos limites pré-determinados. Deus nunca quis que fôssemos torneados. Ele nos capacitou de maneira singular e ninguém possui todos os talentos, mesmo que pareça. Devemos nos concentrar naquilo em que somos bons e não nos importarmos tanto com aquilo que somos ruins. Não sou um bom cantor. É só perguntar para alguém que me conhece. Eu poderia passar o resto da vida tendo aula de canto e fazendo teste para American Idol, mas sei que não passaria, só passaria no máximo de péssimo para medíocre. Em vez disso, eu concentrei-me nas áreas chaves em que Deus me capacitou e tenho tentado desenvolvê-las. Eu me esforço para ser o melhor escritor e comunicador. Sabe, nós insultamos a Deus quando nos concentramos em dons e paixões que não temos e tentamos desenvolver apenas nossos pontos fracos. Nosso maior potencial reside nas áreas em que estão os nossos maiores pontos fortes. Como começamos então a saber quem somos na vida?
Não importa o estágio que você esteja. Se é estudante, se é jovem adulto, se é solteiro, se é casado, se é pai recente, se é pai com filhos casados ou se é avô. Todos nós podemos aprender mais sobre a pessoa que Deus nos criou para ser ao nos concentrarmos em Deus. À medida que desenvolvemos um relacionamento mais próximo com Deus, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele, frustrando as tentativas do inimigo de roubar nossa identidade. Quando vemos nosso Criador como a fonte de quem somos, podemos brilhar mais intensamente que qualquer estrela no céu noturno. Então, para você levar para a sua vida toda, número 1. Nesta noite ou na próxima noite clara, passe algum tempo sozinho olhando para as estrelas. Onde que vai sua mente? Onde vai seu coração? Leia o Salmo 8. Escreva um poema dedicado a Deus, expressando sua experiência, suas perguntas e seus desejos. Número 2. Nessa semana, localize um objeto que o lembre de quem você realmente é. Pode ser uma foto sua numa atividade que lhe traga prazer ou com entes queridos. Talvez seja uma pedra que você trouxe de uma escalada ou uma joia de família. Mantenha esse objeto com você ou coloque-o num lugar em que você possa vê-lo todos os dias, como um lembrete da sua verdadeira identidade. Número 3. Faça uma lista de seus pontos fortes, tudo o que você puder lembrar, da maneira mais específica e concreta possível. Ou cite exemplos que se forem mais genéricos. Em vez de dizer que é criativo, seja mais específico e diga que é um aquarelista talentoso, por exemplo. Releia a lista e, ao lado de cada item, cite quanto tempo na semana passada você dedicou ao uso ou ao aperfeiçoamento desse talento. Que Deus te abençoe nessa busca, em nome de Jesus. Até a próxima.